E aí, pessoal, diante da tragédia e das dificuldades que tomam o Rio Grande do Sul, mesmo assim surgem notícias no campo do esporte que dizem respeito ao Grêmio. E nós vamos falar sobre isso. Um pedido do Grêmio, a CBF, e também uma ideia que surgiu no centro do país, mas que foi rechaçada pelo Tricolor. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio. Aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A tragédia, todos estão vendo, todos estão vivendo. Ontem eu passei grande parte do dia lá no Estádio Olímpico, hoje vou fazer mais uma vez esse mesmo caminho entre o Estádio Olímpico e outros pontos de coleta de doações, tentando prestar um serviço para quem quer ajudar e, obviamente, para quem precisa de ajuda. Mas surgiram notícias que dizem respeito ao Grêmio no campo do esporte. A primeira delas, Inter, Grêmio e Juventude fizeram um pedido comum à CBF para que suspenda os jogos do Grêmio nos próximos 20 dias. Se a gente lembrar, Grêmio e Inter especialmente tinham uma maratona de jogos. Uma maratona de jogos. Nós estávamos falando em 8 jogos no mês de maio. E o Grêmio, por óbvio, assim como o Inter e o Juventude, não podem jogar. Seus atletas estão com água, com as suas casas tomadas por água. As estruturas de trabalho não comportam nenhuma condição. Não é condição de treino, não tem. Ninguém sabe o que vai voltar do CT do Grêmio e do CT do Inter. Foram tomados pela água. A arena do Grêmio nem se fala, o Beira-Rio nem se fala. E aqui não estou falando de clube, tá? Não tem condição nenhuma de jogar. Nenhuma condição. Eu tenho preocupação, inclusive, no futuro. Como é que vai ser? Quanto tempo vai levar para se normalizar as estruturas de trabalho? Primeiro, porque não tem sentimento para isso. O sentimento das pessoas, olha o que está fazendo o Diego Costa lá em Eldorado. Olha o que estão fazendo os atletas. Desculpa, não tem nenhuma relação com um ou outro. Todos os atletas que podem estão ajudando. Entendeu? Jogadores ilhados. Então, gente, não tem condição nenhuma. Então, o pedido de 20 dias. Que é um pedido lógico, que ninguém... Na verdade, tu projeta 20 dias, só para ter uma ideia. O aeroporto ontem disse que até o dia 30 de maio não vai ter voo. Ah, pode ser antes? Pode, mas pode não ser. Então, esse é o sentimento. Primeira notícia é essa. Um pedido formal junto à CBF. Tendência é que a gente tenha uma resposta da CBF nesta terça-feira. Essa é uma tendência. E aqui uma outra notícia. Surgiu no centro do país a ideia de se tirar as estruturas de Grêmio e Inter e levar para outros estados, para que eles possam manter as atividades. Os CTs do Grêmio estão alagados, o estádio está alagado, o Inter da mesma maneira. Então se surgiu isso, para não parar. O Grêmio define que não projeta uma data para retorno das atividades. Ponto 1. Ponto 1 é isso. E não considera, e aqui a notícia, deixar o estado para treinar. O Grêmio não considera essa possibilidade. Então, essa ideia que surge no centro do país, de levar as estruturas de Grêmio Internacional, e Juventude também, apesar de Juventude, pela informação, Juventude está conseguindo treinar pelo menos, ou conseguiria treinar, porque Caxias nesse momento não tem a mesma dificuldade que tem Porto Alegre e região metropolitana. Essa relação aqui, ela está desfeita. O Grêmio não considera deixar o estado. E aqui vai uma opinião. Até agora eu falei basicamente em cima de informações. Parabéns ao Grêmio. Parabéns ao Inter. Não tem que considerar isso, não. Não pode sair do estado. Não pode estar fora da realidade do seu povo.
Grêmio e Inter são estruturas, e Juventude também, estruturas do nosso estado. Do nosso estado. É fundamental que se tenha noção, e o clube de futebol ele precisa ter essa noção da realidade. Nós já estamos vendo muitos jogadores de futebol que estão pedindo o adiamento total dos jogos. Não há clima para jogar futebol no Brasil diante da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. E eu acho que essa é a conduta correta. Então, eu estou esperando que a CBF se manifeste favoravelmente diante do ofício enviado pela Federação Gaúcha de Futebol com a assinatura dos 3 presidentes. E a federação tem feito um trabalho muito legal. Ontem a federação, inclusive em conjunto com a CBF e com algumas empresas pedindo ou criando soluções para pedir também doações ao Rio Grande do Sul. Então é importante esse sentimento, mas eu acho que as 2 grandes notícias do dia, que na verdade foram na segunda-feira, mas que devem ter solução ainda na terça-feira, dão conta dessas 2 situações. A primeira delas, o pedido de adiamento dos jogos por 20 dias. Ponto. E a segunda delas, a descartar qualquer possibilidade do Grêmio sair do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Inter e Juventude, para atuar ou treinar ou recomeçar fora do seu ambiente. Do seu ambiente. Que uma mensagem muito mais, né? É muito mais uma mensagem, e uma mensagem fundamental, porque Grêmio Internacional, eles precisam estar acima do jogo, acima da atividade, acima do esporte. Eles são ferramentas de comunicação também fundamentais para a força do nosso estado. E essas mensagens, elas ganham muita força quando surgem e saem da força institucional de Grêmio Internacional e Juventude também. Hoje à tarde voltaremos mais uma vez para falar algumas histórias que a gente está ouvindo, mas agora é hora de estar dedicado às atividades solidárias em diversos lugares. Vou ao Estádio Olímpico de novo à tarde, estarei também em outras comunidades e, obviamente, tentando já chegar e auxiliar aquela região do Humaitá, que está precisando muito. Quem puder auxiliar, e eu vou tentar trazer durante o dia, através do Instagram, algumas informações para quem quer auxiliar essas 2 comunidades.